Como confiar de novo após uma traição? Se você está vendo esse vídeo, é porque talvez já tenha passado por essa situação dolorosa e está buscando caminhos para reconstruir a confiança e seguir em frente. Então, fica comigo até o final, pois eu tenho algumas dicas valiosas para compartilhar com você. Se inscreva no canal, deixe o seu like e ative as notificações, porque toda segunda-feira tem vídeo novo aqui. Aproveite também e já me segue lá no Instagram, o link tá aqui na descrição. A traição é uma das experiências mais devastadoras em um relacionamento. Sentimentos de tristeza, raiva e principalmente a perda de confiança podem nos fazer questionar tudo. Mas acredite, é possível reconstruir a confiança, seja no seu parceiro ou em você mesmo. Primeiro, precisamos entender o que leva alguém a trair. Existem vários motivos, desde problemas pessoais do traidor até as questões dentro do próprio relacionamento. Compreender esses fatores pode nos ajudar a lidar melhor com a situação. Vou falar hoje sobre alguns desses motivos e como eles afetam a confiança. O tema traição, ele já é polêmico por si só, mas eu vou aproveitar a oportunidade e colocar um pouquinho mais de polêmica. Mas antes, eu gostaria de te fazer um convite para que você pudesse abrir um pouco a sua mente para olhar para esse tema sobre novas perspectivas. Normalmente as pessoas são muito radicais com essa questão da traição. Primeiro, que eu acho que a gente tem que avaliar que existem vários tipos de traição. A traição não é só a traição sobre o sexo, quando nós estamos falando aqui de um relacionamento de um par amoroso. Mas ainda assim, dentro de um par amoroso, existem várias possibilidades que nós podemos sim considerar que foi uma traição. Por quê? Foi uma quebra de confiança. Até nós não temos muitos acordos explícitos, mas a maioria deles são implícitos. Já que nós entendemos esses acordos implícitos, por exemplo, nós vivemos numa cultura e numa sociedade que é monogâmica, e isso significa que a partir do momento que eu me predispus a viver ao lado de uma pessoa, eu não estou aberta ou livre, né, vamos dizer assim, para ter relacionamentos com outras pessoas, seja ele casual ou muito menos, né, um envolvimento emocional com outras pessoas. Então, começamos por aí. Como eu te convidei para pensar e abrir a sua cabeça para olhar esse tema sob uma nova perspectiva, agora eu vou trazer algo que talvez não te agrade, mas assim mesmo eu vou dizer. Você sabia que às vezes uma traição pode contribuir positivamente para um casamento ou para um relacionamento? Talvez você esteja pensando aí, poxa, a Valéria tá louca, uma especialista em relacionamentos amorosos falando isso? Sim, eu estou falando e reafirmando, porque não foi nenhuma nem duas vezes que eu vi isso acontecer aqui dentro do meu consultório. É interessante que teve uma ocasião até que uma mulher me procurou, depois de fato virou minha cliente, eu disse isso para ela e depois ela confessou para mim: Valéria, quando você me falou que o que estava acontecendo comigo, que eu estava indignada, poderia ser uma grande oportunidade de eu levar o meu relacionamento para um outro patamar muito superior do que ele vinha acontecendo, eu te confesso que eu fiquei um pouco revoltada, mas assim mesmo eu achei interessante a sua abordagem e quis te ouvir. E em seguida, depois, né, do nosso processo todo, ela veio me agradecer e disse que realmente ela pôde comprovar o que eu havia dito, que eles tiveram maturidade para olhar para aquela questão da traição no relacionamento deles. E o que acontece nesses casos? Acontece numa planta, por exemplo, que você tem uma plantinha, mas você não tem cuidado com ela. Não dá água, não põe adubo, não põe ela no sol, tira ela do sol. Sabe, você não cultiva aquela planta. E o relacionamento acontece a mesma coisa. Às vezes os casais vão entrando tanto na rotina e a rotina é tão desgastante e os casais esquecem de cultivar o relacionamento, de cuidar dessa terceira pessoa da relação, que é o próprio relacionamento. E isso vai abrindo brechas para as pessoas terem atenção para o externo. E às vezes não era a intenção dela magoar o outro
ou fazer algo que em busca de mais prazer ou qualquer coisa assim. Não, às vezes são certos deslizes, vamos dizer assim. Algumas vezes acontece da pessoa realmente se envolver, outras foi só algo casual, mas não interessa. Foi uma quebra de confiança e aquilo traz uma dificuldade, um desafio muito grande para a relação. Mas quando os dois olham para essa situação, sob essa nova perspectiva, desse abandono do cuidado da relação, e entendem que sim, que eles têm muitas coisas em comum, que se amam de verdade, que existe cumplicidade, mas que eles tinham só abandonado a própria relação, os dois vão conseguir assumir as suas responsabilidades. E aí não são as suas culpas, porque culpa não leva ninguém a lugar nenhum, mas autorresponsabilidade sim. Então, quando os dois encontram essa autorresponsabilidade e assumem cada um a sua parte, eles têm condições de elevar a relação para um outro nível muito superior a partir dessa quebra que foi a traição, que deu uma balançada na relação e aí fez com que eles pudessem realmente enxergar o que existia na relação e a partir daí se comprometerem novamente de cuidarem com muito esmero, com muito carinho daquela terceira pessoa que é o próprio relacionamento. E isso faz toda a diferença. Então, uma traição, ela não pode ser vista só sobre o ponto de vista de uma falta de caráter ou de algo assim só negativo e prejudicial. Tem esse lado que com certeza acontece entre os casais e se eles têm uma orientação bem conduzida, vamos dizer assim, eles conseguem enxergar isso e começam a viver uma relação que talvez há muito tempo não vivia, e eu já ouvi relatos até que nunca tinham vivido antes. Apesar dessa visão que eu acabei de dizer, que às vezes é um pouco polêmica, mas é uma nova perspectiva de olhar a traição, eu também não posso deixar de dizer que sim, existem pessoas que são mau caráter e que elas não têm essa condição de fazer um acordo de confiança. Sabe por quê? Porque normalmente essas pessoas que traem muito, elas têm vários problemas e eu não vou entrar no mérito dessa questão, até porque eu nem me sinto competente para tal. Deixo isso para as minhas colegas psicólogas que têm condições de analisar isso mais profundamente. Mas com certeza eu posso dizer aqui que são pessoas que têm problemas de confiar inclusive em si mesmas. As pessoas que traem muito, elas não traem só o outro, elas traem a si. Elas conseguem inclusive trair até o que elas consideram que seria algo importante de não ter a quebra. Mas não, elas não conseguem. Elas se traem ao outro porque elas não têm confiança nem nelas mesmas. Normalmente são pessoas extremamente vulneráveis, mas se colocam ali atrás de uma coraça, que não se importa com nada, que não são muito emotivas e acabam metendo os pés pelas mãos, mas pode ter certeza que algum incômodo, em algum momento, quando ela expande a consciência dela e começa a ter consciência das suas profundezas, ela não vai se sentir bem, ela vai ficar incomodada. Afinal de contas, ninguém pode ficar confortável de ter quebrado algo que foi combinado, porque se a gente conseguir ter a empatia de se colocar no lugar do outro, você não gostaria que o outro tivesse quebrado um combinado com você. Então, quando você quebra esse combinado com o outro, você também sabe que isso não é uma coisa legal. Então, sim, existem as pessoas que traem porque não têm caráter ainda. Acredito que sim, todas as pessoas têm uma chance de mudar a partir do momento que elas enxergam o que elas não estão fazendo de correto, percebem o prejuízo que isso traz para a vida delas e para todas as pessoas que ela ama e que vivem em volta dela. Então, a partir dessa consciência e uma vontade de mudança,
sim, eu acredito que todas as pessoas têm condições de mudar. A questão da traição, sendo por aquela nova perspectiva de olhar por um lado positivo ou por um lado negativo, ainda assim eu acho que ela pode ser muito conversada, muito elaborada, para que a gente possa aproveitar o máximo e não sair aí só condenando as pessoas ou chutando balde e às vezes perdendo uma oportunidade valiosa de estar ao lado de pessoas que você ama, podem fazer muita diferença na sua vida. E olha só, eu não estou falando para você se firmar ao lado de um traidor inveterado que não consegue se enxergar, tá? Não confunda isso não. A terapia de casal é uma ferramenta poderosa para reconstruir essa confiança. Um profissional ajuda a mediar essas conversas difíceis e também te fornece estratégias que fortalecem esse relacionamento. Não há de ter vergonha de buscar ajuda, pelo contrário, é um sinal de comprometimento com a relação. Reconstruir a confiança após a traição é um processo longo e desafiador, mas extremamente possível. E se você sente que precisa de apoio para tomar decisões melhores no seu relacionamento, não hesite em procurar essa ajuda terapêutica. Se você quiser falar diretamente comigo ou agendar uma sessão, os links estão aqui na descrição. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para mais conteúdos como este. Juntas podemos superar qualquer desafio. Fique bem e conte comigo para se sentir cada vez melhor. Um grande beijo e até o próximo vídeo.